para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Aqui está a Bíblia na minha mão. E eu gostaria de ler para vocês, para a nossa meditação, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, dos versos 19 até o verso 31. Eu sei que é uma mensagem grande, mas a palavra de Deus nunca é demais. Está escrito assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai de Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu quero meditar com você sobre os erros do homem rico. Não é? Porque assim como o pobre erra, o rico também erra. Vive enterrado numa multidão de erros, eu posso dizer assim. E nesta ocasião, o que nos interessa é analisar quais foram os erros do homem rico. Em primeiro lugar, ele se esqueceu de Deus e de seus semelhantes. Vivia diariamente entregue aos extravagantes banquetes, como nós podemos ver, não é? Ou ler, se você quiser assim, no verso 19 desse capítulo 16 de Lucas. Ele tinha uma vida entregue à luxúria, trajava-se de púrpura e linho fino, ostentava sua riqueza e tinha sua vida totalmente, posso dizer assim, centralizada no prazer e satisfação pessoal, sem se importar com as súplicas espirituais. Veja que eu disse súplicas espirituais, e nem com as necessidades de seus semelhantes. Eu tenho visto muito isso. Pessoas que chegam na casa de alguém, até seu irmão em Cristo Jesus,
vê a necessidade, sabe que a pessoa está passando por problemas seríssimos, às vezes financeiros, sem ter condições nem de comprar uma alimentação digna, e eles apenas falam, tá tudo bem, e a pessoa simplesmente responde, tá tudo bem, porque não quer ser pesado aos irmãos. Mas aqueles que veem isso, às vezes viram as costas e falam, então tá tudo bem, nós já vamos embora, a paz do Senhor, Jesus te abençoe, vamos fazer uma oração, mas a pessoa continua de barriga vazia. Eu tenho visto muito isso por aí. E olha, aquele rico, ele não se importava nem com esse tipo de necessidade e nem com as súplicas espirituais. Nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos parentes bem-chegados, vizinhos, colegas de trabalho com necessidades espirituais gigantescas. E nós, que temos uma riqueza tremenda nessa área, nós nos calamos, às vezes até com vergonha ou com medo de incomodar. Aquele rico nunca estendeu a mão ao mendigo, a Lázaro, e tampouco compartilhou seus bens com a causa de Deus. Muita gente, e eu tenho visto demais, não há discussão aqui no momento, se recusam a dar o dízimo, a entregar o dízimo, dizendo que o dízimo é coisa do passado, que Deus não quer isso agora, que Deus não precisa do nosso dinheiro. Realmente, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas é através do nosso dinheiro que Ele abençoa a sua obra na terra. Ninguém pode enviar missionários sem dinheiro, ninguém pode comprar medicamentos sem dinheiro, ninguém pode fazer nada aqui nesta terra sem isso. E para calar a boca de alguns, eu só quero lembrar a vocês que Jesus, o Mestre, o Senhor, o Deus eterno, Ele tinha um tesoureiro na terra, não é? Se Ele tinha tesoureiro, era por quê? Há coisas que são óbvias. Em segundo lugar, o segundo erro dele, ele se esqueceu, como muitos se esquecem hoje, de que um dia ele iria morrer. Sim, porque no verso 22 diz, morreu também o rico e foi sepultado. Irmãos, distraído pela riqueza, distraído pelas diversões, ele esqueceu-se de que era um peregrino nesta vida. Salmo 119, no verso 19, fala sobre isso. Nós estamos aqui por um momento, nós estamos aqui plantando a nossa semente, que vai vingar no céu. É aqui, nesta terra, nesta vida, que nós acumulamos as nossas riquezas celestiais, as riquezas de verdade, no local onde não há ladrão, onde não há ferrugem e onde a traça não rói. Deus chamou o rico insensato, de louco. No Lucas 12, está aqui, vou passar aqui, 12, verso 20. 12, verso 20, está escrito assim, olha. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E eu vou ler ainda o verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É importante sermos ricos para com Deus, meus irmãos. Nós temos que atentar aos ensinos das Escrituras Sagradas. Ao profano rei Belsazar, que se portava como se nunca fosse morrer, Deus lhe disse, pesado foste na balança, foste achado em falta. E posso te dizer que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Isto você pode ler, pode conferir, que eu gosto sempre que se confira, em Daniel capítulo 5, do verso 27 até o verso 30. O terceiro erro do homem rico, ele se esqueceu de que um dia seria julgado. Você sabia que quem não tem Cristo Jesus vai ser julgado? Você sabia que quem
não teve os seus pecados pagos na cruz do Calvário, vai ser julgado diante do grande trono branco? E quando ele foi julgado, a gente pode ler aqui no verso 23, e no Hades, palavra muitas vezes traduzida por inferno, ele levantou os olhos estando em tormentos. Muita gente não acredita que haja inferno. Muita gente diz que o inferno é aqui mesmo na terra, quem dera. A Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, para aqueles que não sabem disso. Verifique nas Escrituras Sagradas que você vai perceber isso. Ele só viu que existia realmente inferno quando ele se encontrou lá. É o caso de muita gente aqui nesta terra. E olha só, ele vivia em extravagantes banquetes, e no momento em que ele menos pensou, que ele menos esperava, irmãos, houve uma grande mudança em sua situação. E que mudança foi essa? Que mudança foi essa? Rapidamente mudou dos grandes banquetes ao estado de tormentos. Irmãos, Eclesiastes capítulo 11, verso 9 diz assim: sobre todas as coisas da vida virá o juízo de Deus. Deus julga sem errar. Deus nunca se engana. Deus jamais falha. Deus jamais comete uma injustiça. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, com certeza ele vai colher. Não adianta você plantar abacaxi pensando que vai colher uvas, meu irmão. Se plantou uva, vai colher uva. Se plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Se plantou manga, vai colher manga. Não tem uma possibilidade outra. É só esta mesmo. O juízo divino virá sobre todas as coisas ocultas e as públicas, boas ou mais. Também em Eclesiastes capítulo 12, o versículo é o 14. Você devia atentar bem para essas coisas. Sabe por quê? Porque o imperativo, o arrependimento, é o que eu quero dizer. O arrependimento, para frisar bem, o arrependimento é um imperativo de Deus. O arrependimento é um imperativo de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos capítulo 17, versos 30 e 31, você pode ler isso. E o quarto erro, para não nos prolongarmos muito, do homem rico, é que ele se esqueceu de se arrepender enquanto era tempo. No verso 24 do que nós lemos, está escrito assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Irmãos, a hora de se arrepender é agora. O tempo é agora. Não podemos nos arrepender depois da morte. Pode-se acender milhões e milhões de velas, não vão alcançar a nossa alma. Depois da morte, não. O rico, em vida, enquanto ele se divertia, não teve tempo para pensar nesse assunto. E você também não tem, não é verdade? Acha que é baboseira, que é coisa de crente, de cristão, de evangélico. Ele nunca, com certeza, implorou por misericórdia enquanto estava vivo. Podemos nos lembrar também das virgens imprudentes, em algumas Bíblias chamadas loucas, e é verdadeira loucura não se lembrar de Jesus Cristo, não entregar o seu coração a Ele, não dar a sua vida para que Ele seja o Senhor de nossa vida. É uma verdadeira loucura. E as virgens loucas pensaram que podiam conseguir azeite em qualquer tempo. Confira isso em Mateus
capítulo 25, verso 8. Eu posso me arrepender quando eu estiver velho, eu posso me arrepender quando eu estiver doente numa cama, eu posso me arrepender até na hora da morte. Vai brincando com Deus. Não leve a sério as coisas de Deus, não. Pense que o que eu estou falando é brincadeira. E na hora que você menos esperar, a morte, você me garante que estará vivo amanhã? Eu garanto, eu posso garantir que amanhã poderei fazer mais uma meditação na palavra de Deus? Não, não posso. Esaú pensou que depois poderia recuperar o direito de primogenitura. Ele era o primogênito e barganhou com seu irmão Jacó, porque estava com muita fome. Ele disse que morria de fome e trocou um direito que era dele, totalmente dele, por um prato de lentilhas. Você e muitos estão trocando as bênçãos de Deus, uma segurança eterna, por momentos de prazeres passageiros, bem passageiros, coisa efêmera. E você pode conferir também. Eu gosto de dar o lugar onde você pode conferir. Hebreus 12, 17 fala sobre isso. E o quinto erro do homem rico foi que ele se esqueceu que depois de morto não se pode receber auxílio. Muita gente se esquece disso. Há muitas denominações que ensinam isso. Não adianta orar pelos mortos. Não adianta orar por quem não quis entregar a vida a Jesus Cristo enquanto estava vivo. Eu acho muito interessante como pessoas que nunca quiseram nada com Jesus e quando vê que vai morrer, eu quero Jesus. Aí eu perguntaria, será que ele gostaria de entregar a sua vida a Jesus se ele soubesse que ia viver mais ainda 40, 50 anos? Ele, o rico, esqueceu que não tinha essa oportunidade. E sabe o que aconteceu? Foi negada a ajuda de Lázaro. Ele não obteve refrigério para o seu tormento. Depois de morto, não se recebe ajuda nem dos vivos e nem dos mortos. E, lamentavelmente, há muitos que creem que depois de morto podem receber auxílio. E há muitos que ensinam essa baboseira, me perdoe usar essa expressão. Quantos há, meus amados, que creem que ajuda as almas celebrando missas e rogando, rezando, acendendo velas, fazendo sacrifícios. Segundo a Bíblia, depois da morte vem o juízo. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, nós podemos ler o seguinte: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há reencarnação. Se houvesse reencarnação, o homem morreria várias vezes, mas está ordenado ao homem morrer apenas uma única vez. A única esperança que você e eu temos está no Salvador do mundo, no Criador, no Senhor Jesus Cristo. Não há esperança em outro lugar e nem em outra pessoa. E o sexto e último erro a que eu quero me referir nesta pequena meditação é que ele se esqueceu que os mortos não intercedem pelos vivos. Ele solicitou que Lázaro, já morto, fosse evangelizar seus irmãos vivos. Amados, meus queridos, o tempo de se arrepender é somente em vida. Leia Hebreus 3, versos 7 e 8. Leia Isaías 55, verso 6. E sabe o que aconteceu? O seu pedido de ajuda foi negado. A que conclusão nós poderíamos chegar? Irmãos, que muitos
estão vivendo como homem rico. Estão arriscando o destino eterno de suas vidas, de suas almas, não se lembrando de Jesus Cristo. E aqueles que ainda são lembrados preferem ignorar, preferem dizer que é fanatismo, preferem dizer que isso é coisa, historinha, e só vão descobrir que não é coisinha, historinha de criança, brinquedo, quando igual o rico da passagem que nós lemos estiver também em tormentos no fogo eterno. Eu espero que você não haja assim. Eu espero que você entregue a sua vida a Jesus Cristo ainda hoje. Entregue seu coração. Olha para você. Você levanta e o mundo, a vida derruba. Quantas vezes você começou e parou pelo meio? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você pensou até mesmo em se suicidar, pensando que as coisas iriam melhorar, mas não. Não. Ah, mas se eu entregar a minha vida, Jesus vai melhorar? Nem sempre. Porque às vezes é necessário que você passe aquilo para quebrar a tua arrogância, para quebrar a soberba, para mostrar que você e eu dependemos de Deus. Ah, mas Deus vai me livrar. Nem sempre. A fé está bem acima disso. Havia um dia 3 jovens, amigos de Daniel, que estavam na Babilônia. E Nabucodonosor, que governava aquele reino, fez uma grande estátua e decretou que quem, ao ouvir o som dos instrumentos musicais, não se curvasse adiante da sua estátua, seria lançado na fornalha de fogo. E diz a Bíblia, para realçar, fornalha de fogo ardente. E diz que ela seria aquecida 7 vezes mais. E o que aconteceu? Colocaram adiante da estátua todos os povos que estavam vivendo na Babilônia. E ao tocarem as trombetas e os demais instrumentos musicais, todos se curvaram, menos 3 jovens. 3 jovens judeus, amigos de Daniel. Os 3 jovens foram levados à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor fez-lhes uma oferta, que se eles fizessem isso, eles escapariam da morte certa. No entanto, os jovens responderam a ele: olha, ó rei, nós não nos ajoelharemos diante da tua estátua, porque o nosso Deus pode nos livrar. Isso todo mundo sabe, né? Mas o interessante é o que eles dizem depois. E eles disseram, completaram: mas ainda que ele não nos livre da tua fornalha, nós não adoraremos a tua estátua. E qual foi o resultado dessa resposta? Eles aqueceram ainda mais a fornalha e foram jogados lá dentro. Deus não evitou que eles fossem jogados na fornalha. Só que quando eles caíram lá dentro, sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor entrou na fornalha junto com eles e andavam lá dentro, foram lançados amarrados. O fogo queimou as cordas, mas não queimou um fio de cabelo daqueles 3 jovens, porque o anjo do Senhor estava com eles lá. Nem sempre Deus vai te livrar do problema, da situação, da dificuldade, mas Ele vai passá-la junto contigo para fortalecer a tua fé e para que você depois possa testemunhar a outros. Que Deus te abençoe e não cometa os erros do homem rico. Creia em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?